Como nasceu o bordão por todos os ângulos pra você curtir? É muito foda. A Globo tem os melhores coordenadores, né? São pessoas geniais. Um deles, o Rafael Rezende, que a gente brinca que ele nasceu dentro de um caminhão, porque ele conhece televisão, absurdo. O cara subordinado dele falar que não dá, se ele falar que dá, porque dá, que ele sabe mexer em televisão. Eu tava narrando um jogo e eu valorizei um gol. E ele me falou assim, cara, eu adoro trabalhar com você porque você valoriza o meu time, cara. Você pega as imagens perfeitas, valoriza câmera por câmera, você pega o gol muito bem por todos os ângulos, cara, muito legal. Aí no outro gol, eu por todos os ângulos pra você curtir. Aí pegou o por todos os ângulos. Ontem eu comentei no Gold, vou falar aqui. Os gigantes falam por todos os ângulos e citam Odinei Ribeiro. Muitos não citam. E uma vez eu comentei também, pô, gente, estão usando meu bordão em TV aberta. Pô, poderia citar o meu nome. Não, mas é uma honra pra você falar o seu bordão. Foi claro que é, mas citando o meu nome, né? Porque senão daqui a pouco a TV aberta é muito maior, eu vou fazer um jogo e vão falar, pô, ele tá imitando o Felipe. Não. Isso Entendeu? não vai acontecer. Tá vendo? Entendeu? Mais uma demonstração que o cara não entendeu o tamanho dele. Mano, essa não vão te tirar nunca. Nunca, cara. Outra coisa importante, tá? Isso daí é seu, cara. Outra coisa importante. O cara que narra hoje na jornada do Rodolfo, Murilo Franco, que inclusive te mandou um abraço aqui. A gente jogava bola junto e ele ficava narrando um jogo de futebol igual você. Olha que legal. Olha a bola pro Arboleda, por todos os ângulos. Pra você. Arbolenda. Bom demais, cara. Muito é legal. seu isso aí, velho. E aí no Porra. basquete, o Sérgio era o coordenador e eu enterrei. Eu fiz uma enterrada lá legal. Ele falou, cara, você é monstro, cara. Eu gosto de narrar com você, você é monstro. Ah, na outra enterrada, o cara enterrou. Eu falei, monstro! Pô, aí eu fui pra Franca, me deram uma camisa monstro. Eu fui pra Bauru, me deram uma camisa monstro. Eu fui no Paulistano, me deram uma camisa 3-3-3, porque a bola de 3, eu falava 3-3-3. Então, são os bordões. Eu sempre falo aí pra nova geração. Tem muito moleque que dorme com a agendinha na mão e querendo sonhar com o bordão e escrever o bordão. Eu acho que não, acho que o bordão tem que acontecer. Ô, Odinei, e sobre o episódio da sua mãe, aquele dia da perda dela que acontece... Você faz aquela linda homenagem que viralizou também. Tem. Viralizou também quando você fez aquela homenagem. Me conta um pouco de como foi... E você se emociona, né? Ao vivo, enfim. Aquilo... Você conversou com a Globo que você iria fazer? Foi na hora? Você pediu permissão? Não? Como é que foi que aconteceu os bastidores daquele dia que você homenageia sua mãe ao vivo numa transmissão? Quero deixar bem claro uma coisa aqui. A Globo nunca me proibiu de fazer qualquer coisa. E a Globo nunca fala na orelha de nenhum narrador ou coordenador que você tem que falar e não falar. Porque às vezes os caras xingam a Globo achando que a Globo determina... porque o narrador saiu do canal X e agora tá no canal Globo e não é o mesmo, não é o mesmo por ele. A Globo nunca tolheu ninguém, tá? Ponto final. Meu pai e minha mãe morreram de Alzheimer, os dois. Então, eles nos deram a oportunidade de nós cuidarmos deles com muito amor e com muito carinho. O meu pai, em 2011, 2012, ele começou a ficar ruinzinho. E quantas vezes, cara, que eu narrei jogos importantíssimos, cheguei em Itanhaém, e meu pai ficava com a cadeira tomando sol assim, eu encostava o carro e falava assim, e aí, Oscar, tudo bem? Cadê o Odinei? Ele, puxa, faz tempo que não vem aqui. Aí eu falava, é mesmo? O Odinei não vem aqui? Não vem. E o senhor sabe quem é o Odinei? Não sei. Aí eu dava a volta no quarteirão, chorava, voltava. Seu Oscar, tudo bom? O Odinei, teu filho. Ele, puxa, você é meu filho. Enfim. O meu pai, cara, não me viu na Copa do Mundo. E meu pai, cara, adorava eu narrar. Então eu narrando. Então eu falava assim pra todo mundo, eu não narro pra chefe. Eu narro pro meu pai. Eu narro pra minha mãe. Quando eu saí da Rádio Anchieta pra trabalhar na Rádio Atlântica, que a rádio não pegava em Itanhaém, ele ficava pé da vida. Eu falava, pô, não ouço mais meu filho, mas meu pai não entendia, né? Qual era o movimento, a sequência da minha vida. Uma semana antes do meu pai morrer,
eu percebi que meu pai ia morrer. E aí eu tinha um jogo em Uberlândia, na época nós viajávamos pra cacete, eu tinha um jogo em Uberlândia de basquete, e depois, consequentemente, chegava em Congonhas e pegava um avião, ia pro Rio, narrar um jogo da Ponte Preta no Rio, porque nós não íamos para Campinas por causa de confusão, alguma coisa assim. Antes de eu sair de Itanhaém, eu fui no hospital que meu pai estava e falei no meu ouvido do meu pai assim: pai, vai descansar. Vai descansar. O senhor está sofrendo muito, muitas dores. Meu pai olhando para cima, vai descansar. Eu prometo cuidar de todos vocês. Vou cuidar da Dona Maria, sua mulher, vou cuidar dos seus netos. Se eu puder cuidar dos seus filhos, eu vou cuidar. Vai com Deus. Eu saí do hospital, liguei para minhas irmãs e falei assim para minhas irmãs e irmãos: nós somos em 7. Visitem o pai. O pai está indo embora. E eu estava no avião de São Paulo para o Rio quando meu pai morreu. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro e abri o meu telefone, a minha família evangélica, eu já falei, o meu irmão colocou assim no grupo da família: o pai está na glória. Ou seja, o pai morreu. Aí, por mais que eu sabia ir pedir pro meu pai ir embora, é uma dor, né? A referência ir embora. É louco. Eu voltei no mesmo avião, cara. Dei uma sorte, a TAM foi sensacional comigo. Eu voltei no mesmo avião. A TAM foi maravilhosa. Eu voltei no mesmo avião. Quando eu cheguei em casa, um amigo Cláudio, que foi um dos lugares que eu dormi aqui em São Paulo, ele estava me esperando. Na época eu namorava com a Laura. A Laura também me esperando aqui em São Paulo. E aí, cara, quando eu cheguei em casa, eu fui no armário do meu pai. Meu pai tinha uma biblioteca, meu pai lia muito. Do nada, Rodolfo, eu fui numa Bíblia. Pela minha vida, cara. Quando eu abri a Bíblia, tinha uma mensagem do meu pai. Até hoje eu não sei porque meu pai não me deu essa mensagem. Filho, se eu nunca mais te ver, boa viagem. Deus te acompanhe. Seu pai, Oscar. Não sei porque que ele escreveu isso e não sei porque ele não me entregou. E ele morreu eu viajando. A mesma doença do meu pai foi a doença da minha mãe. Nós, filhos, temos que tomar cuidado com relação a isso. Eu estava na Europa de férias, as coisas melhoraram, graças a Deus. Estava na Europa com esse cara, com o Cláudio, que é meu amigo de infância. O Cláudio, eu brinco que é a laje do meu amigo, que mora numa cobertura aqui em São Paulo, o Zé Renato, médico, a Tereza, o Chico. A gente estava tomando um vinho lá e o Cláudio me falou assim: porra, cara, nunca viajei para fora. Vendia sorvete lá em Itanhaém do primo. Porra, eu tenho uma vontade de ir pra fora. Pô, você viaja pra cacete, pô. Pede liberação da sua namorada aí, vamos viajar junto. Depois de uma garrafa de vinho, eu falei: malandro, vamos pra onde você quiser, velho. Desde que a gente não vá pra estádio de futebol. Vamos comer nos melhores lugares e batendo. Pô, a gente tô chegando lá, no Algarve, lá em Portugal, cara. Um amigo da minha rua me liga no WhatsApp. Ondinei, você tá por perto? Cara, Guilherme, tô longe, velho. Aconteceu alguma coisa? A tua mãe tá com uma panela na mão aqui na rua, procurando descarte. Eu acho que ela perdeu a mão, queimou o feijão, enfim. Aí eu liguei pros meus irmãos e meus irmãos foram lá e cuidaram da minha mãe. Não me falaram nada para me proteger. E ali nós descobrimos que minha mãe tava com Alzheimer. Quando eu voltei, minha mãe quase tinha morrido, tal. Eles me esconderam completamente disso para eu poder viver minhas férias. Aí, minha mãe começou a ser cuidada por nós, né? Porque minha mãe tinha toda a liberdade, minha mãe fazia tudo, mas a partir daquele momento, olha que legal, nós somos em 7, então um dia da semana cada um. Então, segunda era um, terça era outro, quarta era um, então todo mundo dividiu, além dos cunhados maravilhosos, netos dos meus pais. Nós cuidamos muito bem da minha mãe. Só que minha mãe um dia quebrou o fêmur. E ao quebrar o fêmur, ela foi operada, minha mãe enorme, outro motivo aqui da Globo, minha mãe na UTI, minha mãe começou a cirurgia, eu peguei o carro, saí lá de Registro, cara, vim até São Paulo para narrar um vôlei, porque eu aprendi que a minha profissão me deu tudo que eu tenho. Então eu ligava o microfone, transmitia o jogo, minha mãe sendo operada, e quando terminou a cirurgia, foi um sucesso, minha mãe forte e tal, mas a minha mãe voltou para casa e já não era mais a mesma. E aí eu comprei o melhor colchão. A Dayana cuidou da minha mãe com muito amor e carinho.
Mas a minha mãe começou a ficar com muitas feridas, cara. O pé da minha mãe apodreceu por causa do diabetes. Meu avô também. Entendeu? Apodreceu E aí, o calcanhar inteiro, cara. E aí, cara, assim, não vou citar nome aqui, porque todo mundo ajudou legal. A minha mãe era muito forte, cara, muito forte. E eu aprendi uma coisa com esse meu amigo Zé Renato, cara. Eu nunca tinha visto meu pai pelado. E eu dava banho no meu pai nos últimos dias da vida dele. Você imagina como era pro meu pai se ele tivesse a consciência do que eu estava fazendo. E quando eu dava banho no meu pai, ele olhava para mim e falava assim, não mexe aí, que eu estava mexendo nas partes íntimas dele. E eu falava para ele assim, me respeita, eu sou o seu médico. E ele, desculpa, doutor. E era eu dando banho nele. Então eu e todos os meus irmãos deram banho no meu pai. Quando minha mãe ficou doente, cara, como é que eu ia dar banho na minha mãe, cara? Como é que eu ia mexer nas partes íntimas da minha mãe, sendo que eu nunca vi minha mãe pelada, cara? Mas um dia eu falei com esse meu amigo Zé Renato, ele me falou assim, cara, quebra essa barreira. Aí eu falei pra ele, pra você é fácil, né? Aí ele falou assim, por quê? Porque eu sou médico? Falou, então, eu sou médico da sua mãe. Da minha mãe eu sou filho. E eu dou banho na minha mãe. Aí eu comecei a dar banho na minha mãe, até um beijo aqui no Péricles, que o Péricles é meu amigo, Péricles, cantor. Muitas vezes eu colocava... Pericão. Muitas vezes eu colocava o fone do Péricles, do Péricles no ouvido da minha mãe, e o Péricles mandou mensagem pra ela, então as músicas dela. Foda. Minha mãe adorava Aguinaldo Timóteo, eu tive o privilégio de levar minha mãe no show do Aguinaldo Timóteo, minha mãe sã, então tem uma foto lá na casa dela com o Aguinaldo Timóteo. Eu falei, minha profissão é legal por isso. Legal ter esses contatos. E aí, cara, posso alongar? Lógico, fica à vontade. Nós somos em 7. Eu trouxe minha mãe no Einstein, graças ao Altair Ramos, preparador físico do São Paulo, aquele que tomou o raio, enfim, levou o raio. Eu trouxe no Einstein para ver se tinha uma solução de melhorar a perna da minha mãe. Porque eu já tinha levado num médico de SUS e o médico falou que tinha que operar. Aí o cara do Einstein, um especialista, falou assim para mim, irmão, sua mãe vai morrer daqui a uma semana, cara. Não vamos submeter sua mãe a essa cirurgia, não. Você vai gastar dinheiro à toa. Deixa tua mãe em casa. Fala de amor pra ela. E a gente fez muito amor. Cantamos muito. Tem uma sanfona lá em casa que eu não toco nada, mas eu ficava mexendo na sanfona. Meus irmãos, meus sobrinhos, meus cunhados, enfim. E aí nós curtimos demais a minha mãe ali nos últimos dias dela. Aí quis o destino que fosse eu que estivesse no hospital. Quando a médica chamou e falou assim, o que você é dela? Eu sou filho. Sua mãe deve morrer nas próximas horas. Ela não tá reagindo mais nada. Você tem onde enterrar tua mãe? Cara, eu não me preocupei com isso, cara. Eu falei, não. E minha mãe tinha dito pra nós, quando a minha mãe era sã, eu não quero ser enterrado no Jardim Coronel, que infelizmente é o cemitério onde as pessoas vão lá em Itanhaém, é muito ruim o cemitério. E minha mãe falou, eu não quero ser enterrada lá. E nem na cidade que eu nasci. A minha mãe tinha essa vaidade, sabe? Porque o cemitério é feio. Quando eu saí do quarto que minha mãe estava, eu tinha 2 opções. Minha mãe morreu no hospital regional de Itanhaém. Baita hospital. Se você sair do hospital e ir para a esquerda, você vê o cemitério. Ali do andar, tá? Se você sair para a direita, você vê o mar. Do praião lá, a praia do centro. Eu preferi olhar o mar. Aí eu fiz minha oração. Liguei pro prefeito da cidade? Não. Liguei pro coveiro. Sabe por quê, cara? Porque o coveiro é meu amigo de infância. O prefeito também é, mas o prefeito mudou. O coveiro continua sendo o mesmo amigo de infância. E sabe o que eu dei de presente para esse coveiro, cara? Um autógrafo do Zé Silvério. Porque ele era fã do Zé Silvério. E eu dei o Zé Silvério autografando e filmei ele autografando pro cara. Sabe o que eu dei pra esses coveiros, cara? O uniforme deles. Por causa que muitas vezes eles enterravam as pessoas com camisa do Corinthians, com escola de samba da Mangueira. Eu falei, não, vocês vão ter uniforme. Eles usaram pouco tempo, mas eu dei uniforme para eles. Eu liguei pro Dimas e falei, irmão, a médica acabou de falar que minha mãe tá indo embora. Tem um lugar aí no cemitério do centro. O cemitério do centro é um cemitério mais privilegiado, poucas pessoas têm condição de ter lá, e eu nunca tive condições de ter uma campa lá.
E ele me falou, irmão, se eu pudesse, cara, eu tiraria qualquer pessoa pra pôr a sua mãe, mas nesse momento eu não tenho. Deu 5 minutos, cara, esse cara me ligou e falou, ó, eu não falei nada pra você, porque eu tava aqui ao lado do meu gerente, eu pedi autorização pra ele me deu. Você vai pegar o teu carro, sair do hospital, vai até o Gaivota. Tem um senhor chamado Andrade lá, de 90 anos. Já deram ofertas, entre aspas, milionárias pra ele vender a campa dele, mas ele não vende. Sabe por quê? Porque o grande amor da vida dele tá enterrado lá. E ele vai todo dia na campa. Vai lá falar com ele. Ele não vai te receber como narrador da Globo. Vai lá falar com ele. Quando eu cheguei lá, o senhor Andrade falou assim, já me contaram toda a sua história. Não importa aonde você está. O que importa é quem você é. E ele me falou muito bem do amor que você tem pelos seus pais e pela sua família. Então a campa é tua. Com uma condição. Eu não tenho filhos. Meu grande amor já morreu. Quando eu morrer, você me enterra lá. Caraca. E olha só que loucura. Minha mãe era evangélica. A campa tinha uma santa. Eu liguei para meus irmãos e falei, e aí, gente, tem uma santa lá. Vocês são evangélicos, meus irmãos. Glória a Deus pela santa. Porque ninguém da igreja da minha mãe ofereceu para minha mãe ser enterrada na campa de ninguém. Minha mãe foi enterrada lá. Depois que minha mãe morreu, aí eu narrei um jogo aqui. Eu vim para narrar, porque na época a gente tava... Não, eu vim para narrar tubo. Aí, cara, voltei para Itanhaém. A mesma coisa que eu fiz pro meu pai, eu fiz pra minha mãe. Mãe, vai descansar. Vai descansar, vai encontrar o pai. Mãe, a minha mão tá entrando nas suas costas, mãe. Cheia de ferida. Eu dei o banho na minha mãe domingo, cara. Nunca mais me esqueço. Eu dei banho na minha mãe veio e ficou pelada. Nós trouxemos a minha mãe até a cama, minha mãe ficou pelada. Na minha frente, minha mãe encostou. Isso eu nunca contei. Minha mãe colocou a cabeça no meu ombro. Eu sou emotivo pra caramba. Aí a pessoa que tava comigo falou assim, eu vou sair daqui, não vou registrar nada. Mas a tua mãe tá se despedindo. Fica só você e ela. Eu fiquei ali com a minha mãe conversando, e eu falei, mãe, vai embora. Vai embora que tá na hora. Aí eu vim pra São Paulo pra narrar um jogo. Era um Santos e América, Copa São Paulo. Não, era um outro jogo da Copa São Paulo. E aí eu tava me preparando pro jogo e me ligaram e falaram, ó, você tá fazendo o quê? Eu falei, tô em São Paulo. O que você vai fazer? Eu vou narrar o jogo. Eu falei, então tá bom, depois a gente se fala. Desligou o telefone. Aí eu dei 5 minutos, a pessoa ligou de novo, que era a Rosane, que cuidava do hospital lá da cidade. Falou, não tem por que esconder, sua mãe morreu. Aí voltei pra Itanhaém, enterramos a minha mãe, tudo. Aí no terceiro dia, pós-morte da minha mãe, pintou uma escala pra eu narrar esse Santos e América. Aí eu falei pra minha família, ó, a Globo me disse que se eu não quiser narrar, eu não narro e volto quando eu quiser. Mas acho que eu vou narrar esse jogo em homenagem à mãe. Mas não vou falar nada, gente. O que vocês acham? Meus irmãos vão? A mãe vai ficar feliz. Aí eu narrei o jogo. Só que pra quem é atento, vai lembrar que aquele jogo, cara, eu fui contando a minha história no jogo. O Patati, que era atacante do Santos, pra quem não sabe, é Patati porque ele usava uma chuteira maior quando ele era criança. Eu lembrei de mim. Porque eu também. A primeira chuteira que eu calcei era 39 e eu calçava 36. Então eu jogava jornal na chuteira, amarrava pra chuteira não sair do meu pé. A mãe do Patati foi nesse jogo pela primeira vez. E eu fui lembrando da Dona Maria, que várias vezes escondida lá, porque eu detestava que meu pai e minha mãe iam me ver narrar, eles ficavam escondidos me vendo. Aí eu fui lembrando de tudo, mas narrando firme. Já estava definido o jogo, o Santos tinha ganhado a partida. No último giro, né? Quando eu falo, e no último minuto, aí eu desarmei. Aí não foi o narrador esportivo, foi o filho da Dona Maria e do seu Oscar que estava ali. E, cara, na minha simplicidade, no meu vocabulário, eu acho que eu dei um recado para as pessoas que não cuidam dos seus pais. E eu acho que a mensagem foi tão legal que dias depois, ou então no mesmo dia, um monte de gente me mandou mensagem. Pessoas famosíssimas que vocês conhecem. Cara,
Eu nunca tinha dito benção mãe, cara, pra minha mãe. Eu aprendi com você. Cara, a minha mulher, um grande centroavante do futebol brasileiro, descobriu meu telefone, me ligou e falou assim, a minha mulher não falava com a mãe dela. Hoje ela almoçou com a mãe dela. Eu tenho um amigo que gosta de dinheiro pra cacete. Ele me falou assim, porra, cara, eu tô brigado com meu pai por causa de dinheiro. Então, acho que até na hora da morte, a minha mãe foi anjo na vida das pessoas. E eu sempre falo isso, cara. Viver o simples é muito mais legal que viver o glamour. Uma namorada minha, ela me levou num restaurante chique aqui em São Paulo. E eu levei ela na Ilha do Mauricinho. No restaurante chique, eu não chorei, nem ela. Na Ilha do Mauricinho, ela chorou. Porque o filho dela se sentiu feliz naquele espaço ali, entendeu? Então, por isso que eu tomei a decisão de tomar conta da minha vida. Porque eu não sei o dia de amanhã. Quando eu estiver aqui, eu quero ser referência. Desculpa. Eu não tenho muito mais o que dizer. Sim, Difícil não se emocionar. difícil. Só queria te agradecer, cara. Ter vindo aqui, ter compartilhado um pouco com a gente, com a nossa audiência, essa história maravilhosa e dizer que tenho certeza que você mudou muita gente que está assistindo aqui agora, como mudou com certeza a mim, ao Felipe e a produção toda que está aqui nessa sala. Você sabe que uma coisa que eu aprendi, cara, 3 pessoas não podem ter a rédea da sua vida. Muitas vezes são 3 pessoas, são 3 chefes que comandam a sua vida. Eu fui para Tocos do Mogi, uma das cidades lá do Caminho da Fé, quando eu conheci o casal. Só para fechar e para vocês entenderem um dos motivos também. Eu sentei, cara, em Tocos do Mogi, descalço, tomando conhaque, que a Laís me deu lá, do Caminho da Fé e tal. Veio um senhor, cara, falou assim para mim, nós é feio, nós é trabalhador pra caramba, e nós adora você. Você não é o Odinei, narrador do Sport TV? Falei, sou. Você não é aquele cara que fez homenagem para sua mãe? Falei, sou. Minha mulher acabou de fazer uma galinhada ali. Você não quer ir lá prosear com a gente, tomar uma cachaça e comer a galinhada? Aí eu fiquei pensando, será que um desses 3 que regem a tua vida, que regiam a minha vida, que tocam de outros, ele reconheceria e chamaria para comer a galinhada? Talvez não. Né? Então, quando eu vim aqui, cara, eu aprendi muito, tá? Eu fiz muita terapia. Às vezes ainda as pessoas me fazem ser o patinho feio. Mas as pessoas que me elogiaram, eu percebi que eu sou muito além desse patinho feio. Porque às vezes as pessoas te escondem, né? Você não percebe num relacionamento, você pode... Conheço tantas pessoas que num relacionamento, o namorado, ou então a namorada esconde, maltrata, e a pessoa acaba ficando ali achando que é um patinho feio. Você terminar essa relação, você não vai ter ninguém, você é uma bosta. Quantas vezes que acontece isso, né? Então, muitas vezes eu fiz essa reflexão. E eu sempre falo o seguinte, não façam loucura, né? Não sai, eu não aguento mais. Não, não é assim. Mas eu acho que é possível, né? Enquanto você é vivo, é possível. Então, por tudo que eu passei, cara, o Dida falou uma coisa muito legal. Falei, pô, Dida, a gente não tem... O Dida foi meu primeiro repórter. Falei, pô, Dida, a gente não tem nenhuma foto na nossa primeira narração. Ele falou assim, mas você vai voltar e nós vamos montar uma equipe aqui. Então, você acha que eu tô preocupado de aparecer, de não aparecer? Cara, eu quero viver a minha vida. E eu quero aqui agradecer o Ricardo Taves, do Gold, que abraçou essa minha ideia de Copa do Mundo, e eu tô muito feliz, e eu quero...